Fala, meus guerreiros, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse canal. Para quem não me conhece, me chamo Roger Sampaio, sou cientista de dados e eu tenho uma missão muito especial com esse canal, que é divulgar sobre a área de inteligência artificial para o maior número possível de pessoas, que realmente é uma área bem interessante dentro das infinitas possibilidades que ela possibilita. Antes da gente dar continuidade nesse vídeo, que faz parte da nossa série Dominando Python, que eu ensino você a programar Python do zero, eu quero deixar uma mensagem motivacional do nosso pai, Bill Gates, que diz assim: se você quer chegar onde a maioria não chega, esteja disposto, faça o que a maioria não faz. Todo mundo quer ter sucesso, quer ter glamour, quer ter fama, mas as pessoas não estão dispostas a pagar o preço. E o que é pagar o preço? É estudar, por exemplo, no final de semana, estudar um pouco depois do seu expediente de trabalho. Se você realmente quer ter resultados extraordinários que estão além da média da população, você precisa estar disposto a se dedicar e pagar esse preço. Eu te garanto que você depois não vai se arrepender. Rota o VT, produção! Na última aula nós corrigimos os exercícios de número 1 e 3. Nessa aula, iremos corrigir os demais, começando pelo número 2. Escreva um programa que determine o tipo de triângulo após receber 3 lados informados pelo usuário. Mostre a mensagem conforme a classificação. 1. Isósceles, tem 2 lados iguais e um diferente. 2. Equilátero, todos os lados são iguais. Escaleno, nenhum dos lados é igual. E aqui existe um exemplo. Equilátero, perceba que tem 3 lados iguais. Cada lado aqui está sendo representado por um tracinho. Isósceles, tem 2 lados iguais. Então, esse lado é igual a esse, que é diferente desse. E escaleno, todos os lados são diferentes. Então, antes da gente começar de fato a codificar, leve isso como mensagem. Você precisa entender o que precisa ser feito, qual o seu problema, o que você vai resolver. Afinal, a programação, a tecnologia é apenas uma ferramenta. Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, primeiro você precisa compreender. Você vai compreender perguntando para a área de negócio que te contratou para resolver uma determinada situação. Para minimizar, vou abrir aqui o meu notebook. Vamos lá. Subir um pouquinho aqui. Exercício de número 2. Para facilitar, eu descrevi aqui um objetivo, a entrada e a saída. O objetivo é o quê? Nós iremos construir um programa que irá classificar triângulos. Entrada é o quê? O que você espera receber do usuário, ou então de um banco de dados, ou então de outra fonte. Neste caso, eu irei receber 3 lados do triângulo, que no caso vai ser o usuário que vai informar. E a saída é o quê? Após eu executar esse programa, que tipo de retorno eu vou ter? Eu vou ter como retorno, como resultado, o tipo de triângulo, equilátero, escaleno ou isósceles. Perceba que essa célula aqui está marcada como Markdown. Ela não vai ser executada como código, né? Aqui ou é código ou é Markdown. Markdown é uma marcação de texto. Isso serve apenas para facilitar a nossa compreensão sobre o que precisa ser feito. Ou você anotar alguma coisa que realmente seja relevante. Aqui já é o código, vai ser interpretado pela linguagem e de fato vai ser executado. Isso aqui é apenas para a gente. Isso aqui já é para a máquina. Então, o primeiro passo é solicitar para o usuário o lado 1, o lado 2 e o lado 3. Conforme estávamos estudando, eu posso fazer isso utilizando o comando input. Só que o comando input ele vai devolver como retorno uma string. E eu não posso deixar com que o lado do triângulo seja uma string, porque não é uma string, é um valor real. Então, por isso, eu preciso converter para float. Então, primeiro eu solicito para o usuário, através do comando input, e o retorno eu vou converter para float. E vou armazenar dentro de uma variável que eu vou criar, chamada lado 1. Eu vou fazer a mesma coisa para o lado 2 e para o lado 3. Agora, caso eu queira, eu posso visualizar o conteúdo da variável.
Então, eu vou visualizar o que está dentro de lado 1, lado 2 e lado 3. Agora, eu já tenho os 3 lados. Eu vou verificar qual tipo de triângulo que eu estou trabalhando. Equilátero, isósceles ou escaleno. Então, nós precisamos testar isso. Precisamos de uma condicional. E eu posso fazer isso utilizando o comando if, juntamente com os operadores condicionais, que é o AND ou o OR, que é o E ou o OU, conforme nós estávamos estudando nas últimas aulas. Então, vamos verificar a primeira condição. O que é um triângulo equilátero? Que tem os 3 lados iguais. Então, eu preciso garantir que os 3 lados sejam iguais. Então, o que eu vou fazer? Se o lado 1 for igual ao lado 2 e o lado 2 for igual ao lado 3 e o lado 3 for igual ao lado 1, quer dizer que eu tenho um triângulo equilátero. Todos os lados são iguais. Lado 1, lado 2 e lado 3. Você pode até... Vou até desenhar para você, para facilitar a compreensão. Opa! Então, aqui eu vou colocar... Abrir o pincel aqui. Lá. Aqui é o lado 1. Que poderia ser o lado 2. E aqui o lado 3. Então, o triângulo equilátero, o lado 1 precisa ser igual ao lado 2. O lado 2 precisa ser igual ao lado 3 e o lado 3 igual ao lado 1. Se eu tiver essa condição, eu tenho um triângulo equilátero. Beleza? Por que eu estou utilizando o operador E? Porque eu preciso garantir que todas as condições sejam verdadeiras. Se uma delas for falsa, então eu não vou ter um triângulo equilátero, eu vou ter outro tipo de triângulo. Se isso não acontecer, eu vou ter 2 possibilidades. Se ele não é equilátero, ele é isósceles ou ele é escaleno. O que é um triângulo isósceles? É o triângulo que tem 2 lados iguais e um diferente. Então, vamos testar essa condição do triângulo isósceles. O que pode acontecer? O lado 1 pode ser igual ao lado 2, né? Ou então, o lado 2 pode ser igual ao lado 3, ou então, o lado 3 foi igual ao lado 1. Por isso que eu tenho essas condições aqui, ó. Vou repetir. Triângulo isósceles é o quê? O lado 1 foi igual ao lado 2, esse foi igual a esse. Ou então, qual é a outra condição? O lado 2 foi igual ao lado 3. Ou ainda eu posso ter outra condição. O lado 3 foi igual ao lado 1. Se isso acontecer, eu vou estar diante de um triângulo isósceles. Então, olha só. If, ele vai testar essa condição. Se não, ele vai testar essa condição. Caso contrário, se não é um triângulo equilátero, não é um triângulo isósceles, ou seja, um else, se não entrar nisso, no início ele vai entrar aqui, então eu vou ter um triângulo escaleno, ou seja, todos os lados vão ser diferentes. Perceba que uma condição exclui a outra. Se ele entrar aqui, quer dizer que é um triângulo equilátero. Caso contrário, você pode ter um triângulo isósceles. Se ele entrar aqui, vai ter um triângulo isósceles. Caso contrário, se não é equilátero, não é isósceles, então é escaleno. Beleza? Isso precisa ficar muito bem claro, inclusive quanto à utilização desses operadores. Por que aqui eu estou utilizando o operador E? Porque eu preciso garantir que todas as condições sejam verdadeiras. E por que aqui eu estou utilizando o operador OU? Porque eu preciso garantir que apenas uma dessas condições sejam verdadeiras. Ou essa aqui, ou essa aqui, ou essa aqui. Beleza? Agora eu vou testar o meu programa, testando todas as possibilidades possíveis do triângulo equilátero, do triângulo isósceles ou do triângulo escaleno. Vamos testar essa situação aqui. Para testar, eu preciso fazer com que os 3 lados sejam iguais. Então, eu vou executar essa célula aqui, solicitando para o usuário os 3 lados do triângulo. Por exemplo, vamos colocar aqui 5, lado 2, 5 e lado 3, 5. Vou imprimir lado 1, 5, perceba que é um valor float, ó, 5.0, lado 2, 5 e lado 3, 5. Aí ele vai entrar aqui, se lado 1 é igual ao lado 2, verdade? Verdadeiro. E lado 2 é igual ao lado 3, verdade? Então aqui deu verdadeiro, aqui também deu verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro vai dar verdadeiro. Lado 3 é igual ao lado 1, também é verdade. Verdadeiro e verdadeiro e verdadeiro. Dá o quê?
Dá tudo verdadeiro. Primeiro ele faz isso aqui, né? Verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro. E o resultado vai fazer esse com esse. Verdadeiro com verdadeiro vai dar tudo verdadeiro. Então, ele vai entrar aqui. Triângulo equilátero, porque tem 3 lados iguais. Vamos executar para ver se acontece isso. Perfeito, o nosso programa está correto. Agora, eu vou testar a outra condição, ter 2 lados iguais. Vamos supor que esse lado aqui seja igual a esse lado aqui. Então, o lado 1 foi igual ao lado 2. Então, eu vou colocar, por exemplo, 5. Vou executar novamente. Vou colocar 5. Lado 2 eu vou colocar 5. O lado 3 eu vou colocar 6. Vou imprimir, ó, vai dar 5, 5. Aqui vai dar 6. Então, ele vai entrar na primeira condição. Vamos verificar. Lado 1 é igual ao lado 2? Verdade. Ambos valem 5. Lado 2 é igual ao lado 3? Não. Lado 2 está valendo quanto, gente? Está valendo 5. Lado 3 está valendo 6. Então, está dando falso. Verdadeiro e falso. Aqui vai dar falso. Independente dessa condição aqui, vai falhar. Então, ele não vai entrar aqui. Mas se você quiser testar, ó, aqui deu verdadeiro. Aqui deu falso. Então, verdadeiro e falso, eu dou com falso aqui. Lado 3 é igual ao lado 1? Também não. Né? Lado 3 é 6. Lado 1 é quanto, gente? É 5. Então, falso e falso vai dar falso. Então, se ele não vai entrar aqui, ele vai testar essa condição. Lado 1 é igual ao lado 2? Sim. 5 é igual a 5. Verdadeiro. Ou lado 2 é igual ao lado 3? Não. Mas aqui, então você tem um verdadeiro e tem um falso. Verdadeiro ou falso vai dar verdadeiro. Lado 3 é igual ao lado 1? Também não. Aqui vai dar falso, né? Mas como aqui deu verdadeiro, toda essa sentença aqui vai dar verdadeiro. Então, ele vai entrar aqui. Ele precisa entrar aqui. Triângulo isósceles, porque tem 2 lados iguais. Qual outra possibilidade? Eu posso fazer com que o lado 2 seja igual ao lado 3. E ainda eu posso fazer com que o lado 3 seja igual ao lado 1. Nós devemos testar todas as possibilidades. Vamos testar outra condição, fazer com que o lado 2 seja igual ao lado 3. Então, vou informar o quê? 5, 7 para o lado 2 e para o lado 3, 5. Então, ó, 5, 7, 5. Então, ele vai entrar aqui, né? Não vai entrar aqui, ele vai entrar aqui. Porque o lado 1 é igual ao lado 3. Triângulo isósceles porque tem 2 lados iguais. Perfeito. E ainda eu posso testar a última condição, que fazer com que o lado 3 seja igual ao lado 1. Ou o lado 3 foi igual, ou L1 foi igual a L3, né? Então, seria, por exemplo, 5, colocar outro valor aqui, 2, 5. Lado 1, 5, o outro lado é 2 e o outro lado é 5. Isósceles, beleza? Perfeito. E agora, se não é equilátero, se não é isósceles, é escaleno. Então, eu vou informar, para testar essa condição, todos os lados diferentes. Então, colocar aqui 8, colocar 2, colocar 1. Vou imprimir, olha aí. Lado 1, 8, o outro lado tá 2, né? Vou executar isso aqui. E o outro lado tá 1. Não vai entrar aqui, não vai entrar aqui, então ele vai entrar aqui. Triângulo escaleno, porque tem todos os lados diferentes. Tá aí uma proposta de solução. Vamos avançar para o próximo exercício, que é exercício de número 4. Exercício de número 4. Exercício de número 4. Exercício de número 4, extraído do Python Brasil. Faça um programa que peça a temperatura em graus Fahrenheit, transforme e mostre a temperatura em graus Celsius. Uma possibilidade de conversão é a temperatura em Fahrenheit é a temperatura em graus Celsius multiplicado por 1,8 mais 32. Então, o primeiro passo é sempre entender o que precisa ser feito. Vamos lá para o notebook. Objetivo, calcular a temperatura em Fahrenheit. A entrada, uma temperatura qualquer
em graus Celsius e a saída é a temperatura convertida. Então, o primeiro passo é o solicitar para o usuário essa temperatura em graus Celsius. Posso fazer isso utilizando o comando input. Como vocês sabem, o comando input devolve uma string e temperatura não é uma string, é um valor real. Por isso, eu preciso obrigatoriamente converter para um valor float. E vou guardar o conteúdo dentro dessa variável aqui, que eu chamei temperatura Celsius. Agora, o que eu irei fazer? Eu irei converter de fato a temperatura. Vou criar uma variável nova chamada temperatura Fahrenheit, que recebe a temperatura em graus Celsius vezes 1,8 mais 32, para seguir a fórmula. Neste caso, eu nem preciso colocar parêntese, porque tem uma multiplicação e tem a soma. Obrigatoriamente, ele vai fazer primeiro a multiplicação para depois fazer a adição. Mas se você quiser colocar um parêntese para enfatizar, que primeiro vai ser feita a multiplicação e depois a soma, não muda absolutamente nada o resultado. E por fim, eu vou mostrar a temperatura convertida. Esse exercício é bem simples. Vamos colocar, por exemplo, o valor de 32. Vou criar a variável chamada temperatura Fahrenheit e vou mostrar. 32 graus em Fahrenheit deu 89,6. Como é que eu vou saber que vai estar certo ou não? Basta fazer o cálculo. Vamos lá. Então, sei o quê? Graus Celsius 32, que vai multiplicar 1,8, deu 57,6, e eu vou somar 57,6 mais 32. Deu 89,6, perfeito. Exercício de número 5, extraído do site Python Brasil. Faça um programa que faça 5 perguntas para uma pessoa sobre um crime. As perguntas são: A. Telefonou para a vítima. B. Esteve no local do crime. C. Mora perto da vítima. D. Devia para a vítima. E. Já trabalhou com a vítima? O programa deve, no final, emitir uma classificação sobre a participação da pessoa no crime. Se a pessoa responder positivamente 2 questões, ela deve ser classificada como suspeita. Entre 3 e 4, cúmplice. E 5, como assassino. Caso contrário, ele será classificado como inocente. Esse programa é bem interessante. Vamos lá, uma proposta de solução. O objetivo pode ser, por exemplo, auxiliar em uma investigação. Você pode ter escrito diferente, desde que esteja alinhado com, de fato, o propósito desse programa. A entrada são as 5 perguntas, em que o usuário vai responder sim ou não. A saída é a classificação de suspeitas sobre o indivíduo. Eu criei uma variável chamada quantidade de respostas positivas e inicializei ela com 0. Essa é uma variável de controle. Cada vez que o usuário responder positivamente a qualquer uma daquelas perguntas, eu vou incrementar ela com 1. Responder uma pergunta sim, recebe o valor de 1. Respondeu outra pergunta com sim, valor de 2, para que no final eu possa ter o controle de quantas respostas positivas ele respondeu. Seja a pergunta 1, seja a pergunta 2, seja 2 e a 4, seja a 4 e a 5. Dessa vez a gente mantém o controle. Então, eu vou solicitar para o usuário a resposta da primeira pergunta. Telefonou para a vítima? Ele pode responder que sim ou que não. S que sim, N que não. Então, eu vou guardar dentro de uma variável chamada P1. Se P1 for igual a S, perceba que está entre aspas, porque é uma string, quer dizer que ele respondeu positivamente. Então, a variável, que estava com o valor de 0, vai receber o valor de 1. Eu vou fazer isso para a pergunta 2 também. Vou solicitar para o usuário responder a seguinte pergunta. Esteve no local do crime? S de sim, N de não. Se ele responder S maiúsculo dessa maneira aqui, quer dizer que ele respondeu positivo. Então, o valor de quantidade de respostas positivas vai ser incrementado com 1. Isso aqui, lembrando que é a mesma coisa do que você dizer quantidade de respostas, recebe o valor que está dentro dela, mais 1. Aí eu vou fazer isso para a terceira pergunta. Mora perto da vítima? S de sim, N de não.
Se ele responder S maiúsculo, né, quer dizer que foi positivo. Então, vou incrementar. 4. Devia para a vítima, sim ou não? Vou fazer o mesmo raciocínio. E por último, já trabalhou com a vítima? Sim ou não? O mesmo raciocínio. Beleza? E agora eu vou verificar a suspeita dele. Ele pode... Existem várias possibilidades aqui. Quando eu solicitar algo para o usuário, eu preciso, por exemplo, validar. O que é validar? É porque ele pode digitar... Aqui eu só tenho duas possibilidades de saída, mas vai que ele digite, por exemplo, X, Z, e não é uma resposta válida. Então, eu preciso garantir que ele digitou S maiúsculo ou N maiúsculo. Sim ou não. Não pode ter digitado outra coisa. Se digitou outra coisa, está inválido. Então, o primeiro teste que eu vou fazer é verificar se ele digitou outra coisa diferente. Então, a pergunta 1 só pode ser sim ou não. Na verdade, ou ela é diferente de sim. Deixa eu trocar esses operadores aqui e já eu explico. Esse E comercial aqui vai ser substituído pela palavra reservada AND. E esse tracinho aqui, né, vai ser substituído pelo OR. E aqui. Vamos lá. Então, se ele não digitou a primeira pergunta, ou ele não digitou sim ou não digitou não, né? Não digitou S e não digitou N. Ou a segunda pergunta, ele não digitou S e também não digitou N. Ou a terceira pergunta, ele não digitou S e também não digitou N. Ou a quarta pergunta, ele não digitou S e também não digitou N. E a terceira pergunta, ele não digitou S e também não digitou N. Então, estamos trabalhando diante de respostas inválidas, ok? Seja em 1, 2, 3. Ele obrigatoriamente precisa digitar S para sim ou N para não em cada uma das respostas. Se ele não digitou nenhum dado inválido, ou seja, se essa condição falhar, é porque ele digitou os dados corretos. Então, eu vou para o else aqui. Aí, vou verificar a quantidade de respostas. Se for menor ou igual a 1, ele é inocente. Caso contrário, se for obrigatoriamente 2, ele é suspeito. Se for maior do que 2 e menor ou igual a 4, ele é cúmplice. Caso contrário, ele respondeu positivamente a todas as perguntas, ele é assassino. Então, perceba que o primeiro if aqui é para validar os dados que o usuário digitou. Né? Se ele entrar nessa condição aqui, quer dizer que algumas respostas estão inválidas. Ele não digitou S ou N. Caso contrário, eu vou classificar. Beleza? Vamos executar esse programa. Eu vou colocar a primeira pergunta como uma resposta inválida. Ele vai pedir S ou não. Eu vou colocar, por exemplo, X. E os demais eu vou responder corretamente. Esteve no local do crime? Sim. Mora perto da vítima? Sim, também. Devia para a vítima? Sim. Trabalhou com a vítima? Sim. Mas o primeiro dado eu digitei X. Então, ele tem que entrar nessa condição aqui. Porque, por exemplo, isso aqui, P1 é diferente de S? Sim. E é diferente de não? Sim. Aqui está dando verdadeiro. Então, ele vai entrar aqui. Independente dos demais. Opa! Algumas respostas estão incorretas. Revise. Perfeito. É exatamente isso que eu esperava. Agora eu vou responder, por exemplo, uma resposta positiva. Ele vai ter que entrar aqui, né? Inocente. Então, vamos executar novamente esse comando aqui para zerar as respostas positivas. Então, ele telefonou para a vítima? Sim. S maiúsculo. Esteve no local do crime? Não. Mora perto da vítima? Não. Devia para a vítima? Não. Trabalhou com a vítima? Não. Beleza. Então, ele vai entrar aqui, né? Só teve uma resposta positiva. Ele é classificado como inocente. Olha lá, inocente. Agora, eu vou responder duas perguntas. Suspeita. Pode ser, por exemplo, vou responder a pergunta 1 e a última pergunta. Aliás, vamos executar novamente aqui, né?
Deixa eu colocar qualquer coisa aqui. Vamos executar novamente, que eu preciso zerar. Vamos lá. Então, trabalhou com a vítima? Sim. Opa, tem que ser maiúsculo. Vamos executar. Trabalhou com a vítima? Sim. Esteve no local do crime? Não. Mora perto da vítima? Não. Devia para a vítima? Não. Trabalhou com a vítima? Sim. 2 respostas positivas. Então, ele vai entrar aqui como suspeita. Suspeita. Agora, 4 respostas positivas. Pode ser a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Vou zerar novamente. Vamos lá. Telefonou para a vítima? Sim. Esteve no local do crime? Sim. Mora perto da vítima? Sim. Devia para a vítima? Sim. E o último, não. Trabalhou com a vítima? Não. 4 respostas positivas. Tem que ser o quê? Cúmplice. Cúmplice. Perfeito. Agora, ele vai responder sim para todas as perguntas. Você precisa testar todas as possibilidades. Se seu programa realmente está funcionando. Sim. Esteve no local do crime? Sim. Mora perto da vítima? Sim. Devia para a vítima? Sim. Já trabalhou com a vítima? Sim. Então, vamos lá, meus amores. Assassino. Então, eu testei todas as possibilidades possíveis. Vamos para o próximo exercício. Exercício de número 6, extraído do Python Brasil. Faça um programa que peça 2 números e imprima o maior deles. Bem simplesinho. Objetivo, imprimir o número maior. Entrada, 2 números. Saída, número maior entre os 2 valores. Posso até colocar aqui valores, para ficar melhor. Fica mais compreensível. Então, vou solicitar o valor para o usuário. Vou guardar dentro de uma variável chamada valor 1. Vou converter para um valor inteiro, porque, se bem que poderia ser também um valor float, mas eu quero que seja um valor inteiro. Se você fez com valor float, também está certo. Vou solicitar novamente para o usuário outro valor. Vou criar uma variável chamada valor 2 e armazenar esse valor. Então, já tenho o valor 1 e valor 2. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou saber qual é o maior deles. Então, vou testar diversas condições. A primeira condição, o valor 1 pode ser maior do que o valor 2, não é? Então, se o valor 1 for maior do que o valor 2, significa que o maior valor é exatamente o valor 1. Beleza? Se o valor 1 for maior do que o valor 2, vou mostrar na tela maior valor, o número, valor 1. Caso contrário, se esse não é maior do que esse, pode ser que o valor 1 seja menor do que o valor 2. Beleza? Se isso acontecer, se essa condição for atendida, significa que o maior número é o valor 2. Caso contrário, se o valor 1 não é maior do que o valor 2 e também não é menor, significa que eles são iguais. Beleza? Ou o valor 1 é maior do que o valor 2, ou ele é menor do que o valor 2, ou eles são iguais. Só tem essas 3 possibilidades. Então, se isso não for verdade, isso também não for verdade, então else, que é o se não, ele vai entrar aqui. Vamos executar, colocar, por exemplo, 5 para o valor 1. Para o valor 2, eu vou colocar 3. Qual é o maior valor? É o 5. Ele precisa entrar nessa condição aqui, né? Porque 5 é maior do que 3. 5 é maior do que 3, verdadeiro. Então, ele vai entrar aqui e não vai entrar nos demais. Perfeito. Olha lá, maior valor, número 5. Agora eu vou executar novamente. Vou colocar, por exemplo, 4. O valor 2 eu vou colocar 8. O maior valor aqui é o valor 2. Então, o valor 1 é maior do que o valor 2? Não. O valor 1 é menor do que o valor 2? Sim. Então, ele vai entrar nessa condição aqui. Maior valor, número 8. Perfeito. E agora eu vou testar essa última condição aqui. Fazer com que ambos os valores iguais. Então, valor 1
colocar, por exemplo, 7. O valor 2, eu vou colocar 7. Valores iguais, 7 e 7. Perfeito. Nosso programa está funcionando perfeitamente, está correto. Próximo exercício. Exercício número 7. Extraindo do site Python Brasil. Faça um programa que peça um valor e mostre na tela se ele é positivo ou negativo. Bem simples. Então, o objetivo é calcular o sinal positivo ou negativo de um número. A entrada é um número real. E a indicação se ele é positivo ou negativo. Então, a primeira coisa, eu vou solicitar para o usuário o valor, através do comando input, vou converter, porque eu quero que seja o valor real. Vou guardar dentro dessa variável chamada valor 1. E aqui eu vou verificar. O que é um número negativo na matemática? É toda vez que o número for menor do que 0. Então, se valor 1 for menor do que 0, eu estou diante de um valor negativo. Se ele não é menor do que 0, ele pode ser maior do que 0. Confere. Então, se isso não for verdade, então eu vou testar essa condição. Se valor 1 for maior do que 0, é um valor positivo. Se ele não é negativo, se ele não é positivo, então, obrigatoriamente, ele é neutro, ou seja, ele é 0. Ou ele é menor do que 0, ou ele é maior do que 0, ou então ele é neutro. Você até poderia colocar isso aqui, ó. Aqui também funciona da mesma maneira, mas você pode utilizar o comando else, né? O else está justamente para isso. Se isso não é verdade, se isso não é verdade, então posso simplificar utilizando o comando else. Então, eu vou fazer com que seja zerado o valor. Colocar 0. Então, ele vai entrar na última condição. Valor neutro. Vamos colocar, por exemplo, o valor positivo aqui. Colocar 44. Ele vai entrar aqui. Valor positivo. Vamos colocar um número negativo aqui. Sei lá, menos 22. Valor negativo. Então, eu testei todas as condições possíveis. Então, é isso, meus guerreiros. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se inscreva nesse canal, compartilhe, deixe-me saber através dos comentários que eu gero valor para você. Um beijo no coração e até mais. Pera, eu esqueci de deixar um recado. Não vai embora ainda. Depois que você finalizar a sua aula, sempre você vai fazer isso. Você precisa parar o cluster, porque se deixar em execução, ele vai cobrar depois de você, assim que a sua assinatura gratuita de 30 dias expirar. Então, fez tudo que deveria fazer, clica aqui, Stop Compute. Ele vai parar. E depois, quando você quiser executar o código, inicializa. Quando encerrar suas atividades, para. Lembre-se desse detalhe. Beleza? Ele vai parar, vai demorar uns minutinhos, talvez, mas é isso. Um beijo no coração e até mais.